Bom dia, irmãs e irmãos. Vamos começar então nosso estudo. Na verdade, é quase que uma recapitulação de algumas partes que nós já falamos sobre Hebreus, mas é uma panorâmica também sobre a carta, né? Vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo, que inspirou essa carta maravilhosa, que também nos desafia, que ele também possa aplicar essas verdades para nós, né? E nós vamos preparar então para a exposição da carta aos Hebreus. Oremos. Ó Deus, te louvamos, Senhor, porque as Escrituras são o nosso verdadeiro alimento. E nesse dia especial, dia do Senhor, dia que o Senhor fez para que pudéssemos congregar, estar diante de Ti, estudando a Tua Palavra, e também adorando o Teu santo nome, em santa comunhão com os irmãos, nós Te agradecemos por esse privilégio, Senhor. E também pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza como nosso Supremo Mestre, para que possamos compreender as verdades contidas nessa carta aos Hebreus, carta desafiadora, porém maravilhosa, e que ela possa também ser vida para nós, possa trazer orientações, exortações, nos levar a uma encruzilhada onde precisemos tomar decisões em nossas vidas, tanto mais quanto o dia se aproxima, Senhor. Ajuda-nos a sermos fiéis a Ti até a morte. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, essa carta, a Epístola aos Hebreus, como eu já disse, a gente já teve algumas pinceladas sobre alguns trechos dela, principalmente, não sei se vocês se lembram, já falamos do capítulo 1 mais de uma vez, né, apresentando ali Cristo e a superioridade de Cristo sobre os profetas e a fala de Deus no Antigo Testamento. Falamos sobre o capítulo 5 e 6, partes do capítulo 5 e 6, que fala sobre a importância de não apostatar, que aliás é o coração da carta, capítulos 5 e 6. Também já pregamos sobre isso. E nós vamos ver ao longo das exposições tudo isso de novo, é lógico, né? Vamos fazer agora do início ao fim da carta, se assim Deus nos permitir. Por que Hebreus? A gente estava orando nesse sentido, levantamos essa questão para o ministério algum tempo atrás. E como nós já estamos aí prestes a encerrar Romanos, já estamos aí finalmente, na reta final da carta aos Romanos, então, Hebreus seria uma carta bastante importante para nós nesse momento. Até porque a gente estava pensando em pegar algum livro do Velho Testamento, né? A gente não expôs nos últimos tempos algum livro profético, ou algum livro do Pentateuco, ou algum livro de sabedoria, enfim, não trabalhamos nada do Velho Testamento nos últimos tempos. Mas Hebreus vai nos preparar para isso. Hebreus é a junção, é a harmonia entre o velho e o novo. É a explicação do velho e a conclusão daquilo que havia sido profetizado no velho, na pessoa de Jesus Cristo. E Hebreus então nos aponta sobre isso, ele nos prepara para a gente entender um pouco do Velho Testamento também. Então hoje nós vamos fazer essa breve apresentação, embora não tão breve, mas vamos começar. Quanto ao autor dessa epístola, ele não se apresenta. Você percebe que ele já começa com urgência falando sobre Jesus Cristo, comparando Jesus inicialmente com os profetas do Velho Testamento, a obra profética do Velho Testamento e a fala de Deus na velha dispensação, comparando com a nova e definitiva em Jesus Cristo. Então, quanto à pessoa do autor, nós não conhecemos nada. Algumas sugestões foram dadas pelos estudiosos desde o primeiro século, que alguns diziam até mesmo poderia ser Paulo, outros falaram sobre Apolo, outros sobre alguns... até mesmo sobre Áquila, ou até Priscila, esposa de Áquila, mas não se tem certeza quem foi, não se tem certeza. A gente conhece alguma coisa do perfil, da personalidade desse autor através do escrito dele, através dessa carta. Vamos ver então alguma coisa sobre o perfil desse nosso autor aqui da carta aos Hebreus.
Abra comigo capítulo 13. Nós vamos começar pelo fim, tá? No fim tem mais informações sobre o autor do que no começo da carta. Tem alguma coisa sobre o autor. Capítulo 13, de 17 a 19, eu vou ler aqui, acompanhem comigo. Hebreus 13, 17 a 19, ele diz assim: obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria, e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que perceba, agora ele passa da fala no plural, nós, e ele passa para o eu, para a primeira pessoa do singular. Então, rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que vos seja restituído mais depressa. A ideia que se tem aqui é que ele dá uma exortação para que a igreja obedeça os seus pastores, guias aqui. A palavra guias que você encontra é do grego egeomai. Egeomai não é pastor, e no grego é poimen. Aqui não é o termo que o autor usa, mas ele usa guia como se fosse um administrador. A ideia de egeomai é de alguém que preside, é de alguém que governa. Guia aqui significa aquele que vos governa, que lidera. Então, no versículo 17, ele fala que eles obedeçam aos vossos guias. Mas depois ele emenda, é como se ele dissesse assim: obedeçam aos vossos guias. E no versículo 18, porque nós temos boa consciência para convosco. A ideia ali é como se, para nós existe uma subdivisão, não é? Do versículo 17 para entrar o versículo 18, existe uma pequena subdivisão. Mas a ideia é que ele está falando no mesmo contexto. Ele está falando: obedeçam aos vossos guias. E ele diz: orai por nós, porque nós estamos persuadidos de termos boa consciência, por isso obedeçam os vossos guias. É isso que ele está querendo dizer. Então, provavelmente, ele era um dos pastores ou presbíteros, que ele chama aqui de guias, da igreja, que é chamada igreja aos hebreus. Hebreus é um outro nome para os judeus que se converteram ao cristianismo. Hebreus e judeus é a mesma coisa. Então, os judeus cristãos. E essa igreja, então, aliás, esse homem parece que era um dos presbíteros dessa igreja. E ele fala: para que vos seja restituído em breve. Então ele estava ausente da igreja, ele não estava lá com eles naquele momento. Outra evidência do perfil dele, em segundo lugar, ele estava na Itália. Veja aí versículos 23 e 24, do mesmo capítulo 13. Ele diz assim: notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. Então ele estava na Itália, naquele momento que ele escreveu a carta. Ele escreve com urgência essa carta, e ele diz que não sabemos por qual motivo ele estava lá, mas ele não estava preso. Entendam, veja bem, quem está preso não diria assim: olha, Timóteo está preso, mas quando Timóteo sair, eu vou embora com eles e volto para vocês. Então alguém que está preso não pode dizer isso. Ele não pode dizer, em Roma não tinha isso aí: eu estou cumprindo 2 anos de prisão. Não, lá não tem essa. Naquela época não, era a boa vontade do imperador que determinava se a pessoa ia ser libertada ou não da prisão. Então ninguém podia se programar: eu vou sair da cadeia daqui 2 meses, aí eu vou te ver. Não. Então ele não estava preso, mas ele estava em Roma, junto com Timóteo. E aí ele diz que os irmãos da Itália, provavelmente a igreja de Roma, vos saúda. Então ele estava lá em Roma. E ele era alguém bem próximo de Paulo. Quem conhecia Timóteo, sem dúvida alguma, conhecia Paulo também. Porque Paulo era o mentor de Timóteo, o pai da fé de Timóteo, e a pessoa mais iminente do cristianismo naquela época. Então, se esse homem que escreve a carta aos Hebreus conhecia Timóteo, estava perto de Timóteo, aguardando Timóteo sair da cadeia para voltar para os Hebreus, então esse homem conhecia Paulo.
Então ele provavelmente não era Paulo, porque ele também não se identifica. E Paulo, todas as cartas se identifica. Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, pela vontade de Deus, enfim, ele sempre se identifica assim. Essa é a regra geral dos escritos de Paulo. E esse homem não faz isso. Mas ele era alguém bem próximo de Paulo, provavelmente. Terceira característica desse homem, perfil desse homem, ele era um teólogo bíblico completo. Esse termo teólogo bíblico completo, é lógico, não é da época dele, mas hoje nós entendemos o que é um teólogo bíblico. Um teólogo bíblico é aquele que tem uma teologia firmada na Bíblia. E ele era completo. Por que completo? Porque ele era mestre em toda a autorrevelação de Deus, do início ao fim. Agora vamos lá no comecinho da carta, Hebreus 1, 1 e 2. Diz assim: havendo, preste atenção, no passado, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então por que ele é um teólogo bíblico completo? Porque ele conhece toda a autorrevelação de Deus, desde Gênesis até a época dele. Eu não posso dizer até Apocalipse, porque naquela época provavelmente ainda não tinha Apocalipse. Mas ele conhecia toda a lei, toda a revelação do Velho Testamento, e conhecia bem a vida e obra de Jesus Cristo. Ele é tão letrado, tanto no Velho como no Evangelho, como sobre a pessoa de Jesus Cristo, que ele fez uma aula, um curso teológico completo, fazendo o link entre a revelação do Velho, apontando para Cristo, e Cristo concretizando aquilo que foi profetizado no Velho Testamento. Então ele é completo, ele é um homem letrado na escritura judaica, na revelação de Deus do Velho Testamento. Ele é extremamente conhecedor. Provavelmente era um sacerdote ou um escriba, não é? Porque ele tem muito conhecimento do tabernáculo, dos sacrifícios, da obra sacerdotal, e ele vai falando isso ao longo da carta, comparando com Cristo, apontando com Cristo, sobre os sacrifícios, não é? Então ele é um homem letrado, é um teólogo bíblico completo, e é mestre nessa revelação completa de Deus. Em quarto lugar, ele era um homem maduro e humilde o suficiente para reconhecer sua necessidade de intercessão, bem como era consciente de sua conduta piedosa. Volta lá, avança de novo, finzinho, último capítulo 13 de Hebreus, versículo 18. Ele diz assim, de novo o mesmo texto que nós já lemos, mas ele diz: orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. O que ele quer dizer de novo com isso? Voltemos aqui. Primeiro, ele é humilde. Ele entende que sem intercessão dos irmãos da igreja, ele nada pode. Ele precisa da oração dos irmãos. Então ele pede: orai por nós. Em segundo lugar, ele é maduro. Você percebe que ele diz: estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Então ele é maduro o suficiente para dizer assim: nós estamos guiando o povo no caminho correto. É lógico que ele não está dizendo isso colocando sobre si mesmo a glória de estar guiando o povo no caminho correto. Mas ele tinha boa consciência diante de Deus que eles estavam ensinando o povo, a igreja, no caminho correto. Então era um homem maduro, um homem de Deus maduro, humilde, maduro. E também ele tinha consciência da sua conduta piedosa, mas ele não deixa de pedir oração para que ele continue nesse caminho. Ele diz: desejando é alguém que ainda não alcançou totalmente o que ele quer. Ele deseja ainda, não é? Ter o quê? Desejando em todas as coisas viver condignamente, ou viver de acordo com a vontade de Deus, de maneira digna. Então vejam, ele é um homem maduro que tem boa consciência de até onde ele já chegou na vida cristã e como pastor daquela igreja. Mas ele precisa de oração.
porque ele entende que ainda não chegou plenamente em plena maturidade. Então ele entende que precisa de oração. Então ele é um homem, provavelmente um presbítero da igreja. Em segundo lugar, ele estava fora, mas ele era próximo de Paulo. A gente percebe essa característica. Em terceiro lugar, ele é um teólogo bíblico completo, ele conhece bem toda a revelação de Deus, do início ao fim. Em quarto lugar, ele é maduro, humilde e também consciente de que ele precisa continuar nessa conduta piedosa como guia daquela igreja. Como presbítero, ele precisa ser modelo para aquela igreja, né? Então ele pede oração. Em quinto e último lugar, não era exclusivista ou dono do rebanho. Voltem agora no capítulo 10, versículo 25. Vejam o que ele diz aqui. O que a gente entende disso aqui? Olha só. 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Este homem entende que ele não é o suporte do rebanho. Infelizmente, até nos dias de hoje, existem pessoas que são líderes de igreja, que acham que se a igreja não obedecer a ele, eu não estou dizendo obedecer às escrituras, obedecer ao líder, os irmãos vão para o inferno. Os irmãos não são crentes. Infelizmente existe esse tipo de homem. Mas aqui o autor diz, não, é a congregação que é mais importante do que o líder. Não deixemos, ele se inclui. Eu não posso deixar de congregar, como vocês também não podem deixar de congregar. E nós temos que nos admoestar mutuamente, não só eu, como guia, admoestar o rebanho, mas o rebanho me admoestar também, para que eu congregue, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, ou a volta de Cristo se aproxima. Então ele não é um homem exclusivista. Ele entende que o rebanho é mais importante. Ele soma com os irmãos. Ele não está dizendo assim, vocês precisam congregar. Não, ele diz, nós precisamos congregar. E ele diz que, então, ele não é o dono do rebanho. A gente entende claramente aqui o quanto ele dá importância, dá valor à igreja, ao rebanho. E ele mostra que sem congregar, ninguém vai chegar lá. A importância de congregar, que é um dos temas importantíssimos desta carta. E nós vamos ver daqui a pouquinho, com um pouco mais de detalhes. Então, muito bem, aqui a gente pode ver alguma coisa sobre o perfil deste homem de Deus. E tudo isso foi levado em consideração para que a carta aos Hebreus fosse incluída no cânon já no primeiro século. Alguns acreditavam, a grande maioria dos pais da igreja, que fizeram a inclusão das cartas e todo o conteúdo do cânon que nós temos da Bíblia hoje, quando eles viram essa carta, todos eles tinham quase convicção plena de que era Paulo. Mas depois algumas evidências foram surgindo, estudaram um pouco melhor, e já ficou na dúvida. Então, já no primeiro século foi mudada a ideia. Espera aí, não é Paulo. Então quem foi? Aí então surgiu aquela premissa, né? Aquela ideia, ou aquela frase, só Deus sabe. E ficou até hoje, não é? Desde o primeiro século. Se alguém perguntava naquela época, quem é o autor da carta aos Hebreus? Todo mundo respondia, só Deus sabe. E hoje também nós respondemos assim, quem é o autor? Só Deus sabe. Mas nós sabemos um pouco sobre a vida e o perfil, né? O caráter dessa pessoa. Muito bem. Palavra de exortação. O que significa esse termo que eu usei justamente para fazer o tema da nossa apresentação da carta? Palavra de exortação. O termo exortação, ele vem do grego paraklesis. Paraklesis significa consolação, conforto, fortalecimento, alento, rogo de encorajamento. Olha só, esse termo paraklesis, como também é paraklesis, ou parakaleo, que significa exortado, e parakletos, que significa consolador ou exortador, que é o termo que é designado para quem? Para o Espírito Santo, não é? O Consolador. O Paracletos, não é Paráclitos, é Paracletos. Esses três termos juntos aparecem juntas
143 vezes no Novo Testamento, mostrando o objetivo do Espírito Santo em fortalecer e amadurecer o seu povo, para que não desistam nem apostatem de sua fé. Vejam a importância deste termo. E o autor, como nós vamos ver daqui a pouco, o capítulo 13, versículo 22, ele menciona: suportem essa palavra de exortação. Então, palavra de exortação é muito mais do que uma bronca. Não é uma coisa assim, tipo uma reprimenda grossa e sem sensibilidade. Não, exortação é uma palavra de amor, porém com algum conteúdo de admoestação, de reprimenda. Como quem diz assim, alguém que quer nos corrigir, mas em amor. Então essa palavra é tida como a palavra de consolo. Exortação significa mais isso, consolo para que eles continuem a caminhada. É tipo assim, um encorajamento para levantar os irmãos, a igreja, para que ela não pare no meio do caminho. Então, para que eles não apostatem da fé, porque estava acontecendo algo que nós vamos ver daqui a pouco, que estava levando essa igreja à porta da apostasia. Então, uma das principais cartas que falam muito sobre exortação, amadurecimento na fé, perseverança e esperança é essa maravilhosa carta aos Hebreus, que nós vamos passar a estudar. É uma carta propícia para nós, irmãos. Todas as cartas, na verdade, né? Mas existem épocas que o Espírito Santo nos guia, e eu acredito piamente que Deus nos guiou agora para um início de estudo dessa carta, porque ela é uma exortação maravilhosa, amorosa, porém firme e objetiva, para nós também. Então, a carta aos Hebreus, inspirada pelo Espírito Santo, é uma das cartas que mais fala sobre não apostatem, não abandonem a fé. Não é? Bom, uma palavra de exortação. Agora abram comigo, versículo 22 do capítulo 13. 13, 22 de Hebreus. Diz assim, se você quiser ler comigo lá na tela: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. A ideia do autor é assim: eu estou dando uma reprimenda, uma bronca, mas em amor para vocês. Olha as palavras pastorais do autor. Suportem a minha exortação, irmãos. Sejam maduros o suficiente para que vocês recebam essa reprimenda, essa correção, essa repreensão, que eu faço em amor para vocês. Mas suportem. E tinha muito mais para escrever para vocês, mas eu o fiz resumidamente. Por incrível que pareça, 13 capítulos, super recheados, profundíssimos. E ele diz: ainda foi pouco, irmãos. Eu tinha muito mais para falar. Porém, o que eu escrevi é o suficiente. Acatem essa palavra de exortação. Guardem no seu coração. Não joguem fora. Não se sintam feridinhos por causa disso. Deixa de lado o dodói, mas acolham essa palavra de exortação. É para o bem de vocês que eu faço isso, em outras palavras, né? É o que o autor está querendo dizer aqui. Bom, palavra de exortação, como eu já disse, é uma palavra de encorajamento, de ânimo, de perseverança na fé cristã. Agora abram comigo, volta um pouquinho no capítulo 10. Os 2 últimos versículos do capítulo 10. Perdão. Não são os 2 últimos. Versículos 35 e 36 do capítulo 10. Olha o que o autor diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ora, se há uma palavra de exortação para quê? Então aqui a gente consegue entender esse capítulo 10, que é um capítulo fantástico também dessa carta. Nesse capítulo 10 ele diz: vocês estão prestes a abandonar a fé.
porque o motivo desse iminente, essa possibilidade iminente de abandono da fé, a gente vai ver daqui a pouco. Mas a palavra de exortação é por esse motivo aqui. Eles estão na porta da apostasia, de abandonar a fé, a confiança deles. Mas ela tem grande galardão. Com efeito, vocês têm necessidade de perseverança, de permanecer nela. E essa perseverança não vem de vocês. E eu vou ensinar o caminho da perseverança para vocês. Como é que vocês podem vencer o desânimo e perseverar até o fim? É isso que ele vai fazer ao longo da carta, não é? Que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Quer dizer que sem perseverança, ninguém alcança a promessa. É isso que ele quer dizer aqui. Então não abandonem a fé. Então o motivo da carta, da palavra de exortação, a gente encontra nesses 2 versículos, resumidamente, não é? Que ao longo da carta tem outras passagens que mostram também a preocupação desse autor, e ele está mostrando então o perigo de abandonar a confiança, porque só ela tem grande galardão. E então eles precisam de perseverança para que alcancem as promessas. Então essa é a preocupação e é a grande palavra de exortação do autor aqui, que ela se esparrama ao longo de toda a carta. Não é? Muito bem, mas o que estava acontecendo então? O que estava acontecendo? Vamos ver um pouquinho sobre data e contexto, algumas evidências no meio da carta. Em primeiro lugar, ela foi escrita antes do ano 70 depois de Cristo, foi antes, considerando-se as seguintes indicações da própria carta. Na própria carta existem evidências de algo que a gente pode localizar a época e também, consequentemente, o contexto quando ela foi escrita. O autor usa o tempo presente quando menciona o sacerdócio levítico e os sacrifícios, sugerindo que o templo ainda estava funcionando. Abram comigo o capítulo 5, versículos 1 a 4. 5, 1 a 4. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, e por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Com Arão ele coloca no passado, aconteceu. Mas depois ele fala, assim também o sumo sacerdote até hoje faz isso. É isso que ele quer dizer nesse trecho. Então sugere que o templo estava ainda funcionando. As ofertas, tudo estava lá funcionando. Outra evidência, capítulo 13, versículos 10 e 11. Capítulo 13, 10 e 11. Possuímos, olha só, no presente, possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Quer dizer, ele está falando, nós como cristãos participamos de um outro altar. É um altar celestial, onde Cristo foi sacrificado. E aqueles que ainda estão ministrando lá no templo, os sacrifícios, não têm direito, como nós como cristãos. Então no presente ele coloca, o templo ainda está aberto, funcionando, porém eles estão fazendo coisas que não servem mais para Deus. E versículo 11, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Bom, então ele está mostrando claramente que o templo ainda estava funcionando. O que acontece? Acontece então que a destruição do templo, como a história nos conta, o templo em Jerusalém ocorreu, a destruição desse templo ocorreu no ano 70 depois de Cristo, pelo comando do general Tito Vespasiano. Então, como o autor está dizendo, o templo ainda está funcionando, então não tinha sido destruído ainda. E ele foi destruído nos anos 70, o que mostra claramente que a carta foi escrita antes dos anos 70. Correto? Muito bem. Em segundo lugar, além disso, Timóteo acabava de ser libertado, como nós já lemos, capítulo 13, versículo 23, que ele notifica que o irmão Timóteo foi posto em liberdade.
Então, foi posto em liberdade e a perseguição estava se tornando mais severa. Capítulo 13, versículo 3, ele diz assim: lembrai-vos dos encarcerados. Quer dizer, tinha irmãos que estavam sendo presos, estavam sendo encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Esses maus tratos aqui referem-se a uma perseguição que estava se tornando mais severa, o que ocorreu em torno de 67 a 69 depois de Cristo. Tanto a libertação de Timóteo foi antes do ano 70, como também essa perseguição. Dá um pulo comigo lá em Atos 18, 1 e 2. Atos 18, 1 e 2, foi o início do que foi chamado de diáspora, ou dispersão, quando os crentes, não só os crentes, mas também os judeus, foram postos para correr de Roma. Os romanos expulsaram os judeus de lá. Leiam comigo 18, 1 e 2 de Atos. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá, em Corinto, Paulo encontrou certo judeu, chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Vejam bem, aqui estava começando, ainda não estava tão sangrenta quanto depois, a partir dos anos 70, começou a ocorrer uma perseguição por parte do Império Romano contra judeus e cristãos, mais contra cristãos, na verdade mais contra cristãos. Ainda não estava tão severo, começou ali, mas a perseguição aqui também fazia parte, uma perseguição nesse período aqui, por parte dos judeus que permaneciam no judaísmo, que começaram a perseguir os irmãos. E quando Paulo, perceba nesse trecho de Atos 18, 1 e 2, você percebe que a história mostra que Paulo deixou Atenas, foi para Corinto, lá encontrou Priscila e Áquila e Priscila, que eles estavam chegando recentemente da Itália, e por causa de um decreto de Cláudio, o imperador, que expulsou os judeus de lá. Então ali começou a perseguição romana. Ali começou o que chamamos de diáspora. E que ocorreu isso em torno do ano 67 a 69. O que esses hebreus aqui estavam começando a sofrer também. Então, linkando a história com essa carta aos hebreus, nós entendemos que essa carta foi escrita antes dos anos 70. O que isso indica para nós? O que isso pode nos acrescentar? Bom, em primeiro lugar, a possibilidade da apostasia. Por quê? Bem, a perseguição implacável por parte dos patrícios judeus, que começou antes da perseguição dos romanos contra a igreja, que a igreja estava enfrentando, e certa permissividade às práticas da religião judaica, o sofrimento desses cristãos poderia levá-los a abandonar a fé cristã, que é o que nós chamamos de apostasia, e voltarem-se ao judaísmo. Eles estavam prestes a voltar para o judaísmo. Ué, mas isso é apostasia também? Ele deixou o cristianismo, mas foi para outra religião. Claro que é. A gente pensa em apostasia, tipo assim, a pessoa deixou de ser cristã e foi para o mundo. Não crê mais em nada, não crê mais em Deus nenhum, isso é apostasia. Ué, mas apostasia também é quando a pessoa deixa. Eu conheci um apóstata, infelizmente, que abandonou o evangelho, abandonou digamos assim, o evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho de Cristo, deixou de ser cristão e voltou para o catolicismo. E ele disse: olha, a tradição da minha família sempre foi católica e tal, então eu voltei para lá, eu acho melhor lá, e lá eu vou servir ao Senhor. Não, ele não vai servir coisa nenhuma. Ele apostatou da fé. Então, os judeus cristãos naquela época estavam prestes a apostatar, porque eles pensavam assim: bom, eu não vou para o mundo, mas como eu estou sendo perseguido pelos meus irmãos judeus,
que permanecem no judaísmo e pelos romanos que estão contra os cristãos, eu vou ficar no meio do caminho, nem ir para o mundo e nem vou ser cristão com toda a força da letra, mas eu vou ser judeu, vou voltar para a religião judaica, vou ficar no meio do caminho, pelo menos estou servindo a Deus. E o autor diz, se você fizer isso, você está retrocedendo. Você está retrocedendo. Se você fizer isso, você está abandonando a Cristo. Definitivamente. Não é questão de ficar em cima do muro, é questão que você caiu mesmo. Caiu do muro. Saiu da fé, deixou a fé. Então, esse era o problema. Por quê? Por causa da perseguição. A perseguição era tão grave, severa, que estava levando alguns irmãos a pensarem nisso. Por isso o autor então vê aí a urgência de escrever essa carta, exortando para eles, não abandonem a confiança de vocês, ela tem grande galardão, só ela tem galardão. Se vocês abandonarem a Cristo, não resta mais nada para vocês, porque Ele é a fala final de Deus, e se você não crer nisso, você vai apostatar e você vai para o inferno. E não tem promessa nenhuma para você fora de Cristo. É isso que ele vai escrever ao longo da carta, não é? Bom, além disso, mesmo tendo alguns escaparam dessa perseguição romana, capítulo 12, versículo 4, você percebe isso? Quando o autor diz assim, capítulo 12, versículo 4, ele diz, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Sugere que alguns irmãos ainda não tinham sofrido tanto assim. Mas olhando para aquela situação dos que estavam sofrendo, eles foram tomados de certo desânimo, ou de desânimo. Tomados de desânimo, eles poderiam ser tentados à negligência ou frouxidão no relacionamento com Deus e com a sua palavra, que você encontra essa exortação lá no capítulo 2, acompanhe comigo, capítulo 2, versículos de 1 a 4, o autor diz assim, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Não nos desviemos nunca. É isso que ele está falando aqui. Se, pois, aí ele vai dar um motivo. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos. Palavra falada por meio de anjos aqui, significa a lei de Moisés. A lei mosaica, a lei do Velho Testamento, as duas tábuas da lei dos 10 mandamentos, do decálogo, a história diz o seguinte, a história judaica diz que quem entregou as tábuas da lei nas mãos de Moisés não foi diretamente Deus, mas foram anjos, como a própria pregação no capítulo 7 de Atos, a pregação de Estevão, ele diz no final da pregação que vocês que receberam a lei através do ministério de anjos, vocês não obedecem, falando para os judeus que queriam apedrejá-lo e que negaram Cristo. E Estevão dá essa exortação. Vocês receberam a lei por meio de anjos, através das mãos de anjos. E aqui o autor usa o mesmo, parecido com Estevão, ele diz, essa palavra falada por meio de anjos, e se ela for desobedecida, toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como? Versículo 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Ele está falando da salvação vinda através de Cristo. Então não é mais a do Velho Testamento, que apontava para Cristo, e agora Cristo já é uma realidade, ou seja, se vocês que creram naquela passada, por que não crer agora na maior e definitiva salvação, que é tão grande, é a última salvação, é a última chance que você tem, não é? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, Ele mesmo, Jesus, falou da própria obra dele, não é? Eu sou o Cristo, ele deixou bem claro, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Quem são os que a ouviram? Primeiro o Senhor falou, e em segundo lugar, quem foi que ouviu e falou? Os apóstolos, né? Que a ouviram direto da boca de Jesus. E em terceiro lugar, versículo 4, dando Deus, em primeiro lugar o Senhor falou, em segundo lugar os apóstolos confirmaram, em terceiro lugar Deus
deu testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então, como escaparemos nós dessa tão grande salvação? É o que ele diz. Então, a exortação aqui do autor é para que eles não negligenciem ou afrouxem o seu relacionamento com Deus. Então, essa era a possibilidade da apostasia que ele estava temendo, ele estava preocupado com aquela igreja, o autor, por isso ele escreve essa carta. Estava à porta de acontecer isso. E quais as evidências dessa possibilidade da apostasia ou da negligência na fé cristã? Quais as evidências? Vamos fazer um passeio rápido de novo na carta. Vamos ver quais as evidências da iminente apostasia. Primeiro lugar, uma preguiça no estudo das Escrituras. Nós acabamos de ler versículo 1 do capítulo 2. Diz que eles estavam se apegando muito timidamente. Ao contrário, então, ele diz, no raciocínio inverso, ele diz: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Firmeza. Então, primeira evidência de que a apostasia estava entrando para dentro daquela igreja, porque eles estavam vivendo uma preguiça no estudo das Escrituras, não estavam se apegando firmemente, mas muito frouxamente no estudo da palavra de Deus. Capítulo 5, versículo 11, ele diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Tardios em ouvir aqui significa preguiçosos. As mentes deles estavam preguiçosas, negligentes. Sim, talvez uma boa parte pela perseguição, que deixa desanimado. Mas ele está dizendo outra coisa aqui. Primeiro, não é questão de ser letrado, não é questão de entendimento intelectual, não é questão de cultura, não é questão de obrigação de ser estudioso ou de ter cursado um nível superior, não é isso. Mas é que eles estavam ensinando coisas e tinha mais coisas profundas sobre Cristo e sua obra para ensinar, mas eles não podiam fazê-lo. Os apóstolos, os pastores daquela igreja, ou os presbíteros. Por quê? Porque eles estavam tardios em ouvir. Tipo assim, vou falar de novo sobre isso aí. Eu não estou interessado nisso. Estou interessado como é que nós vamos resolver esse problema aí do coronavírus e tal, e outras coisas semelhantes. A preocupação não deixa de ser legítima. Porém, se ficar só em cima dela, e nunca ir às coisas elevadas de Deus, nós nunca vamos ter paz no nosso coração. E aqui ele está dizendo que há uma preguiça no estudo das Escrituras. Primeira evidência da queda. Quando um povo deixa de ter profecia, o povo se corrompe. Provérbios deixa claro isso. Profecias ali não significa só, eu vou adivinhar o futuro para você, eu vou profetizar que você vai casar com um cara bem rico. Não, isso não é profecia. Isso é loucura. Profecia quer dizer alguém que abre a boca para falar a palavra de Deus. É isso no Novo Testamento. No Novo Testamento. Então a evidência aqui da preguiça nos estudos. Segunda evidência da iminente apostasia: a incredulidade ou desconfiança de Deus. Eles estavam desconfiados de Deus, que a Bíblia chama de incredulidade. Presta atenção, capítulo 3, 12 e 13. Tende cuidado, irmãos, falando para a igreja, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Endurecido pelo engano do pecado quer dizer o seguinte: nós carregamos a natureza caída ainda, que não suporta o sofrimento, é verdade, que nós temos dificuldade em enfrentar o sofrimento. As dificuldades que o povo passou no deserto, veja, o que ele está dando exemplo aqui é uma passagem das Escrituras, é a história de Israel. E ele mostra, antes desse versículo 12, ele está mostrando o seguinte: o povo de Deus,
uma vez liberto do Egito, viu a maravilha que Deus fez, abrindo o Mar Vermelho, eles passaram em seco, e Deus destruiu todo o exército de Faraó, e levou eles para o deserto. Chegando lá, o povo murmurou, o povo desconfiou de Deus, tipo assim, por que Deus nos tirou do Egito, e para fazer a gente morrer aqui no deserto, sem água e sem comida? Gente, um Deus que faz o que Ele fez, tirando o povo do Egito, com mão forte, braço estendido e fazendo um milagre totalmente contra as leis da natureza, das leis físicas, ou algo sobrenatural em extremo, como que não daria água e comida para esse povo? E o povo começa a murmurar, nós vamos morrer aqui, nós vamos ficar. Então ele fala assim, não, isso é sinal de que você está apostatando, isso é sinal de que você está desconfiando de Deus, é incredulidade, não tenham esse coração. Então ele exorta a igreja aos hebreus para confiarem em Deus, a igreja dos hebreus a confiarem. Então outra evidência era essa incredulidade e desconfiança de Deus. Terceira evidência, a recusa em assumir a posição de mestre, de uma pessoa madura. 5:12, capítulo 5, versículo 12. Pois com efeito, quando deviam ser mestres. Por quê? Atendendo ao tempo decorrido. Vocês não são crentes de ontem. Vocês não nasceram ontem. E ele olha para os hebreus e diz, vocês já eram para ser mestres. Mestres, atendendo ao tempo decorrido. Tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Irmãos, uma evidência grave é quando alguém não quer assumir a sua posição madura de cristão, para que ele seja também modelo para outros. A Bíblia nos exorta que nós temos que nos exortar uns aos outros, que nós temos que nos ajudar mutuamente. Isso não fica só em cima de presbíteros, isso fica em cima de toda a congregação, toda a assembleia, toda a igreja, cada membro da igreja precisa crescer. Por quê? Porque vem gente atrás, novinho, que precisa aprender com você, comigo, como ser um bom cristão. E eles não queriam saber disso. Já era para ser mestre, ensinar os outros. E o autor diz assim, eu tenho que trocar a fraldinha de vocês ainda. Trocar a fraldinha do Bernardo é normal, olha a idade dele. Agora, se eu tiver que trocar a fraldinha do Danilo, não vai ser legal. Como é que eu vou fazer? Alguma coisa está muito grave na vida dele. E é assim que ele diz aqui, a evidência, vocês não cresceram, o que acontece? Uma pessoa que não cresce, não desenvolve, está sujeito eu vou acreditar naquele lá que falou que é de Deus. Eu vou acreditar naquele outro. Vocês percebem que a carta aos hebreus, lógico, vocês vão estudar, nós vamos estudar juntos, então vocês já conhecem um pouco. Ela não fala sobre falsos profetas, só no finzinho que ela dá uma pincelada. Qual é o problema deles? Conhecer Cristo. A supremacia de Cristo. Mas, se eles afrouxarem, não crescerem, eles vão abrir as portas para qualquer ensino herético da palavra, distorcido da palavra. Eles vão abrir as portas para heresias entrarem para dentro da igreja. E é isso que o autor teme. E é sinal de apostasia. Quarta evidência, capítulo 10, versículo 25. O que é que está acontecendo? Vocês já decoraram esse versículo, né? Eles estavam deixando de congregar. Então, primeiro lugar, eles tinham preguiça em estudar a palavra de Deus. Segundo lugar, eles não estavam confiando em Deus. Terceiro lugar, eles estavam se recusando a crescer, a amadurecer na fé e virarem mestres. E em quarto lugar, agora, eles não estavam congregando. Eles estavam deixando de congregar, por medo talvez da perseguição, ou por outro motivo. Mas eles estavam afrouxando na prática dos cultos, de participar dos cultos públicos de adoração, de estudo da palavra, nas EBDs, não é? Estavam deixando isso de lado, não é? E ele diz, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Para alguns já estava virando costume. E isso é terrível. É horrível. Irmãos, parece que a gente é legalista quando a gente se preocupa com alguém que está faltando nos cultos, nos estudos, não é mesmo? Parece que a gente é legalista. Mas é mesmo, olha, tira isso da cabeça.
É uma preocupação bastante justa, séria e boa. Por quê? Porque alguém que não participa não está crescendo. Se não está crescendo, está enfraquecendo cada vez mais. Se está enfraquecendo cada vez mais, o próximo passo é a apostasia. O próximo passo é cair da fé que ele nunca teve na verdade. Porque uma fé falsa não é fé. Não é? Então é aqui o que ele está mostrando. A negligência, em quarto lugar, a negligência aos cultos públicos. Quinta evidência, a fraqueza por falta de uma vida de oração. Capítulo 12, versículo 12. Ele diz assim: por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Aqui ele está falando sobre a disciplina de Deus. Mas ele fala sobre a disciplina e no fim ele termina dizendo assim: restabelecei as mãos descaídas. As mãos descaídas quer dizer as mãos que estão para baixo. Ele está falando assim: levante as mãos. Levantar as mãos sugere uma atitude de oração. É como se ele tivesse assim: ore e levante, ore e caminhe, levante os joelhos também. Ou seja, ore, mas não fica só orando. O que é que Deus falou para Josué quando Acã pecou, levou coisa contaminada para dentro do arraial? Deus disciplinou o povo de Israel e Josué ficou preocupado e ajoelhou para orar, para ver o que estava acontecendo. O que é que Deus falou para Josué? Levanta e vai ver o que aconteceu. Investiga, porque tem coisa sacrificada, tem coisa amaldiçoada dentro do arraial. Vai atrás. Então levanta os joelhos trôpegos, levanta os joelhos descaídos, quer dizer, fica de pé, firme aí, meu irmão. Mas antes disso, levanta as mãos. Levantar as mãos significa uma atitude de oração. Eles não estavam tendo, por isso eles estavam com os joelhos descaídos, os joelhos fracos. A fé enfraquecida, é óbvio que ele não está falando dos joelhos propriamente ditos, né? Ele está falando da fé deles. Era fraca por causa de uma falta de uma vida negligente de oração. Eles não oravam. É uma outra evidência da apostasia. Olha quanta coisa. 5 evidências. Próxima evidência, 6ª evidência, a fraqueza doutrinária por legalismo morto. Embora aqui ela não tenha entrado para dentro da igreja ainda, os ensinos de doutrinas erradas, eles estavam nessa iminência também. Vejam o versículo 9 do capítulo 13. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocupavam. Então ele está querendo dizer assim: olha, quem está só pensando aquele negócio, come não come, bebe não bebe, veste não veste, corta não corta, falando do cabelo, né? Pinta não pinta, isso aí não tem nada. O importante é ter o coração confirmado com graça, porque essa doutrina do pode não pode não serve para Deus, e vocês estão entrando nessa. É uma evidência de apostasia, quando alguém se preocupa mais com usos e costumes do que com a doutrina cristã. É uma porta aberta para a apostasia. É o engano entrando devagarzinho para dentro daquela igreja. É um perigo. E ele diz então: não se envolvam com doutrina ou legalismo morto, esse legalismo que mata, o legalismo que traz peso para as pessoas. E ele diz: isso não serve para nada. Ele termina dizendo: pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Versículo 9 do capítulo 13. Muito bem, 7ª evidência de uma provável apostasia que estava chegando. Capítulo 13, versículo 17. A falta de obediência à liderança da igreja. Versículo 17 do capítulo 13. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Ele está querendo dizer o seguinte: obedeçam aos vossos guias, obedeçam aos seus mestres. Vocês têm gente na igreja que
voltando para o capítulo 5, alguns não estavam querendo assumir a posição de mestres. E ele estava querendo dizer assim: vocês têm mestres dentro da igreja. Vocês têm pessoas. E aqui, embora ele mencione alguns oficiais chamando de guias, nós já vimos agora há pouco, o termo que governa, que lidera vocês, a questão de mestre também não se aplica somente aos presbíteros ou aos anciãos daquela igreja. Também se aplica a mulheres que também são maduras o suficiente para ensinar suas filhas, suas noras, as irmãs mais novas, a respeito do caminho do reino de Deus. E eles não estavam querendo se sujeitar a essas pessoas. Então era um motivo perigoso de apostasia. Era algo que estava chegando. E isso, irmãos, cada vez mais a gente vê nos nossos tempos. Não é? Quantas pessoas já não querem mais ouvir os mais velhos? Por quê? Porque machuca. Porque ouvir o mais velho, ele vai falar coisas para mim que eu não vou gostar de ouvir, eu quero ficar na minha vidinha. Então você está fazendo certo. Se você quer ficar na sua vidinha, não procure ajuda de ninguém. Agora, se você quer Deus, procure aquelas pessoas que você sabe que estão andando no caminho de Deus. Mas para andar que nem ela, que nem ele, eu vou sofrer. Tá? Mas qual é a exortação? Persevere na fé, faça como eles, porque eles estão no caminho certo da glória. Você quer ir para a glória? Tem gente que está indo para lá, não por mérito deles, mas porque eles têm obedecido a palavra de Deus. Eles se servem de modelo. Infelizmente isso tem se perdido na igreja. Então, quais os métodos que o autor usa para ajudar os seus irmãos? Que métodos ele usa? Então, já que nós vimos aí, no mínimo, 7 evidências da iminente apostasia. 7, não são poucas, hein? 7 evidências de que aquela igreja estava correndo um sério risco de abandonar a verdadeira fé, a fé cristã. E como que o autor vai ajudar? Essa palavra de exortação, então, vamos ver aí os métodos pastorais do autor. Apesar de ser incisivo, veja, ele vai ser ao longo da carta incisivo nas exortações. São exortações amorosas, porém são graves, são corretivas, e tudo que é corretivo dói, fere, envergonha. Quando a gente recebe uma reprimenda, a gente fica envergonhado. Não é fácil, mas a gente precisa ser humilde o suficiente para ver que aquilo vem de Deus. É para nos ajudar, é para nos salvar. Então, apesar dele ser incisivo nessas exortações e objetivo em sua doutrina, que nós vamos ver ao longo da carta, apresentando a superioridade de Cristo, a ideia central é mostrar a superioridade de Cristo. Isso é aquilo que mais fortalece e embasa a igreja sobre a rocha, que é ver Cristo. Quando a igreja está posta sobre Cristo, ela está firme sobre a rocha, ela não cai. Vocês me perdoem meus erros de português. Mas, vamos continuar. Então ele coloca a base da igreja sobre Cristo, que é a rocha. O autor também se mostra compassivo para com seus leitores. É aquilo que eu falei, ele se apresenta como um pastor daquela igreja. Embora ele seja muito firme e duro em passagens que nós vamos ver ao longo da carta, que são difíceis, duras, mas ele amorosamente ele se mostra como pastor. Primeiro lugar, olha só, apresentando Cristo como grande sumo sacerdote e fonte de graça, misericórdia e socorro. Abram comigo, capítulo 4 de Hebreus, de 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele, Cristo, tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado.
Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Mais uma vez, o autor se coloca junto com a igreja e diz assim: olha, nós temos um sumo sacerdote, ele pode se condoer de nós, ele pode se simpatizar com a nossa dor, com o nosso sofrimento, com a tentação que nós estamos passando, com a nossa possibilidade até de afastamento. Ele entende o que você passa, como homem, estou falando no termo genérico, né? Como pessoa, porque ele se tornou pessoa, 100% homem. Ele sentiu na carne propriamente dita o que é sofrer. Ele aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu. Então ele sabe o que é sofrimento, irmão e irmã. É isso que o autor está dizendo. E nós temos esse grande sumo sacerdote. Então, achegue-se a ele. Ele entende a tua lágrima, ele entende a tua dor, ele entende o teu gemido, ainda que sejam com palavras inexprimíveis, ainda que você não fale nada, você só gema, de tanta de gemer, né? De tanta dor, mas ele te entende, ele compreende. Antes que a palavra se forme na tua boca, para você clamar ao Senhor, desesperado ou desesperada, ele já sabe o que está no teu coração, ele compreende, ele sentiu nele mesmo o que é o sofrimento. Então ele diz: então, já que você tem esse sumo sacerdote, recorra a ele. Olha que exortação maravilhosa, aqui já um encorajamento. Você tem um Deus poderoso do teu lado, que sofreu como você, pior do que você, e agora ele pode te socorrer em momento oportuno, porque lá no trono dele existe graça e misericórdia. Então, pastoralmente, ele diz assim: eu entendo o que a igreja está passando, ó irmãos hebreus, então façam isso. Você tem uma fonte de graça, uma fonte de poder, uma fonte de consolo, uma fonte de paz, que no meio das aflições pode levantar os seus joelhos trôpegos, pode te fazer continuar caminhando, e vai te ajudar a não desanimar da sua fé. Baseie-se no poder dele, não no seu. É o que o autor está dizendo aqui. Então, carinhosamente, amorosamente, ele mostra Cristo, para que eles possam se apoiar nele e continuar caminhando. Em segundo lugar, além de mostrar Cristo como fonte de poder, agora no capítulo 6, 9 a 12, ele vai falar que esses irmãos, ou que ele como autor, ele tem convicção da salvação deles, que eles são verdadeiros irmãos, cristãos, pelo amor demonstrado a Deus e o envolvimento deles com a igreja, que isso deve permanecer até o fim e garante as promessas. Veja comigo, 6, de 9 a 12. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. É como se ele dissesse assim: irmãos, me perdoem de ter escrito de uma maneira tão dura, mas eu creio na salvação de vocês. Vocês são meus irmãos em Cristo. Eu compartilho da mesma fé. E por isso, irmãos, eu tive que falar pesado com vocês, para o bem de vocês. Porém, eu creio que vocês são verdadeiros cristãos. Eu estou persuadido disso, eu estou convicto disso. Por que ele está convicto? Versículo 10. Por quê? Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Ele está querendo dizer assim: vocês pensam que a fé de vocês é infrutífera? Não, não é. Deus é justo para abençoar vocês, para galardoar vocês. Ele não está esquecido do amor que vocês evidenciaram para com o nome dele, e nem tampouco do serviço que vocês prestam à sua igreja local. Então o autor está botando eles de pé. Calma, irmãos, eu sei que vocês amam o Senhor
e que vocês amam a igreja. Então levante, vamos continuar caminhando. Ele continua, versículo 11: desejamos, porém, continue, cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes. Indolentes é o mesmo termo lá de capítulo 5, versículo 11, tardios em ouvir, ou seja, preguiçosos. Não sejam indolentes, preguiçosos, relaxados, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade, perseverança é a mesma coisa, herdam as promessas. Ele está dizendo assim: eu sei que vocês são crentes, eu sei que vocês amam o Senhor, eu sei que vocês amam a igreja, e isso precisa continuar até o fim. Vocês são verdadeiros cristãos, irmãos, por isso eu confio que vocês vão continuar até o fim. Eu confio. Então ele dá uma palavra de consolo, bota os irmãos para cima, é uma injeção de ânimo neles. Primeiro, vocês têm um sumo sacerdote que vocês podem buscar em oração no momento da crise, da dor, da perseguição, da hora difícil. Segundo, eu sei que vocês são cristãos de verdade. Com isso ele quer levantar os irmãos. Olha que coração desse autor. Pastoral de verdade, não é? Que mais? Mas em terceiro e último lugar, ele não pode se esquecer do que ele veio fazer, ou do que ele escreveu, que era exortar. Exortar. E ele se coloca junto com os irmãos lá no capítulo 10, versículo 39, mais uma vez, voltando lá, nós já lemos, vou ler de novo. Ele diz, perdão, nós não lemos ainda, né? Nós, olha só, nós, ele não está falando vocês, e nem só eu, mas ele diz, nós, porém, não somos dos que retrocedem. Para o quê? Aqueles que retrocedem para a perdição. Aqueles que abandonam a Cristo estão retrocedendo para o judaísmo, ficando em cima do muro, para que lá na frente, quem sabe, Cristo os aceite? Não. Qualquer outra, entre aspas, religião leva para o mesmo lugar de qualquer incrédulo. Não retrocedam para o judaísmo, porque vai levar para a perdição. Não retrocedam. Mas nós não somos desses. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Para a conservação da alma. E ele se junta. Ele coloca, nós estamos juntos, irmãos. Estamos juntos. Sabe aquela expressão recente, né? Estamos juntos, irmão. E dá aquela porradinha assim, um no outro, né? Aquele toquinho assim, né? Estamos juntos, irmão. É isso aí. É isso aí. Tuf. Dá um toquinho no irmão. Estamos juntos, irmãos. Estamos juntos. Né? Eu estou com vocês e nós não vamos retroceder. Gente, é uma palavra de exortação. Não é? Então ele está mostrando isso. Ele está mostrando claramente que aquele que retrocede nunca foi cristão. Na verdade, que nós vamos estudar ao longo da carta, já aprendemos um pouco isso sobre Romanos. Bom, agora para terminar, a oração do pastor, a oração desse autor, uma oração pastoral. Veja no versículo 13, ou capítulo 13, perdão, de 20 a 21, está aqui transcrito. Quiser acompanhar aqui comigo na tela. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus Cristo nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Que oração é essa? Ele está falando assim, o Deus da paz, que trouxe paz para você. O que significa paz com Deus, irmãos? Vocês se lembram? Capítulo 5 de Romanos. Paz com Deus significa ser justificado pela fé. E por isso nós temos paz com Deus. Né? Já não temos mais Deus como nosso inimigo. Somos agora filhos e não mais inimigos de Deus. Temos paz com Deus. Então o Deus da paz,
que fez a paz através de Jesus Cristo, que tornou a trazer ele dentre os mortos, resumindo essa oração, né? Pelo sangue da aliança. Esse Deus aperfeiçoe vocês. Através de quê? Aliás, para quê? Para cumprir a vontade dele. Vocês precisam ser maduros. Perfeição aqui é maduro. Para cumprir a vontade dele, operando em vós, é ele que está operando em vós o que é agradável para ele mesmo, através da pessoa de Jesus em vocês. É isso que ele está querendo dizer. Então, essa oração, irmãos, ele está mostrando o termo principal aqui. Qual é o termo principal dessa palavra de exortação que nós vimos? É o aperfeiçoamento. O desejo desse autor é que a igreja seja perfeita, ou aperfeiçoada. Continue no caminho do crescimento. Aperfeiçoar aí significa tornar perfeito, maduro ou completo. Preparar, deixar uma pessoa preparada. Reparar as deficiências. Aperfeiçoar significa reparar as deficiências, tirar as deficiências de alguém. Significa formar. É uma pessoa formada, completa. É a mesma ideia que Paulo coloca no capítulo 4 de Efésios, quando ele diz que nós devemos ser não mais meninos inconstantes, levados por todo vento de doutrina, mas vocês devem ser varões completos, semelhante ao varão perfeito, perfeita varonilidade. Então ele está desejando, orando a Deus, para que a igreja seja madura. Por quê? Porque a igreja imatura, ela não sabe discernir entre o certo e o errado, e ela vai passar a abrir as portas para coisas piores, e a igreja toda pode se perder, se a igreja não for madura. Às vezes lá em casa, não só os presbíteros, mas cada membro. Por quê? Porque na sua casa, você pode estar abrindo as portas para heresias, para um desvio, para um mundanismo e coisas semelhantes. Então ele deseja que a igreja seja madura. Então essa oração, irmãos, é uma oração plenamente coerente com todos os ensinos e exortações pastorais dessa carta. Então o autor mostra que está orando por seus irmãos, ou ovelhas de seu pastoreio. Por que ele escreve isso na carta dele? Eu estou orando por vocês. Mais um incentivo, não é? Saber que tem alguém orando por mim, eu me sinto seguro. Saber que existe gente, pelo menos uma vez por mês, aqui na ICCG, intercedendo por todo o rebanho, nos traz segurança, nos traz consolo. Alguém diz assim, isso aí não é questão de se vangloriar. Eu estou orando por você, viu, irmã? E querer ganhar uns pontinhos sobre a irmã. Não. É querer mostrar assim, eu me preocupo com você. Eu quero o bem, o seu bem. Por isso eu estou orando por você. Oxalá que a igreja possa, cada membro possa dizer, irmão, estou orando por você, viu? Eu me sentiria bem ouvindo uma frase dessa, sabendo que alguém está orando por mim. E ele coloca na carta, não é para se vangloriar, não. Não é para dizer assim, que a igreja possa olhar para ele e dizer, bah, isso é que é pastor. Isso é que é um homem de Deus. Nossa, uma igreja com um pastor desse não precisa nem de Cristo. Não é isso. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer assim, tem gente orando por vocês. Calma. Eu sei que a coisa está dura, está sangrando, está difícil, mas calma. Eu estou orando por vocês. E o meu desejo é isso. Ele não ora para Deus livrar do sofrimento. Por quê? Porque o sofrimento faz parte do crescimento, do processo de amadurecimento de Deus para o seu povo. Em nenhum lugar da carta você vai encontrar uma petição dele para que Deus livre a igreja do sofrimento da perseguição. Não, ele diz assim, persevere, continue, não abandone. É isso que você vê. Por quê? Porque o sofrimento precisa. Agora, eu não estou dizendo aqui que a gente tem que orar assim, olha, vamos pedir para que Deus mande sofrimento para a igreja? Não faça isso.
Não precisa, Deus sabe. Não faça isso. Porque muitas vezes pelo sofrimento, algum irmão que ainda não tem estrutura pode cair de uma maneira muito grave. Se ele for legítimo cristão, ele vai se levantar e vai continuar, mas com avarias. Então nem sempre a gente não precisa, nem sempre não, a gente não precisa pedir perseguições para a igreja, não. Você pode até pedir livramento, é verdade que ele não põe aqui, não tem nada de errado se ele tivesse colocado, mas ele não pôs. Mas ele pede para que haja perseverança, para que os irmãos sejam fortes, né? Então mostra que ele tem interesse pela igreja, que ele ama aquela igreja, que ele está orando. A oração é sinônimo de alguém que ama. Quando alguém ora por mim, quer dizer que essa pessoa se interessa por mim. A gente não dá muito valor à oração, mas ela é uma grande prova de amor. Uma grande prova de amor, não é? Concluindo, Johannes Schneider é um bispo alemão do século XVI, e ele escreveu o seguinte: Hebreus é muito simples na estimativa que faz da vida real das igrejas. Ela conhece os perigos que ameaçam o povo de Deus na terra. Por isso, ela admoesta a que duas coisas, olha só, a que se apeguem à fé e a que não sejam desleais a Cristo. Simples, né? Esse bispo captou a mensagem do autor de Hebreus, né? Ela expressa a realidade de que o cristianismo não é fácil diante de um mundo hostil. O mundo não é nosso mundo, aqui não é a nossa casa. Nós somos forasteiros, peregrinos, num mundo hostil. Então, aqui nada vai nos favorecer, não. Então, que nós sejamos fiéis à palavra, fiéis à fé, fiéis a Cristo. Permaneçamos fiéis a Cristo. Essa é a ideia do autor de Hebreus. Qual a nossa conclusão? A nossa conclusão é que o objetivo da Epístola aos Hebreus é de apresentar a superioridade de Cristo e, com isso, apresentando a superioridade de Cristo, firmar a membresia da igreja sobre uma fé viril, madura e perseverante em Jesus Cristo, diante dos enigmas e das dificuldades de um mundo hostil. A Epístola aos Hebreus se aplica muito bem a nós neste presente século, porque nós estamos passando por perseguições diferentes não é o mesmo tipo de perseguição dos hebreus, mas é semelhante em outros aspectos, e tudo quer nos desviar de Cristo. Então ele vai nos trazer de volta para a centralidade de Cristo, da superioridade de Cristo, para que nós possamos perseverar, para que nós possamos ter uma fé madura, inabalável. Essa é a ideia do autor. Que Deus nos ajude a ter essa fé. Por fim, algumas frases de John Stott. Ele diz assim: se esperamos crescer para atingir uma maturidade cristã saudável, isso só pode acontecer no contexto da família de Deus. Ser membro de uma igreja não é uma opção nem um luxo. Olha o que John Stott escreveu. Ser membro de uma igreja não é uma opção nem um luxo, é um dever e uma necessidade. Dizer que eu cresço como cristão lá em casa, sozinho, sem ser membro efetivo de uma igreja, não existe. Não é padrão de Deus. E ninguém está seguro dessa forma. É preciso então, como ele exorta, congregar. Capítulo 10, versículo 25. Congregar. É só com os santos juntos que eu vou conhecer toda a plenitude de Deus, da revelação de Deus. Outra frase agora, não dá para ver a carinha dele aqui, é um velhinho simpático chamado Hudson Taylor. Alguém conhece ele? Ele foi um missionário, um dos maiores missionários da história da Inglaterra. Ele foi para a China, foi um grande missionário na China, ele amava a China. Ele sofreu muito lá, perdeu toda a família praticamente. E Hudson Taylor escreveu: aprender o que Deus quer nos ensinar no meio da dificuldade é mais importante do que sair dela. Por isso que a carta aos Hebreus não pede que Deus livre, mas pede que Deus faça com que persevere. Qual é a oração sacerdotal de Jesus?
A oração dele é que, não peço, Pai, que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O que é livrar do mal? É livrar de abandonar a fé. Não é livrar das coisas más, mas é livrar da apostasia. É o que Jesus pediu, capítulo 17 de João. Então, irmãos, como o Hudson Taylor falou, é mais importante aproveitar o que a dificuldade nos ensina, como a carta aos Hebreus vai nos ensinar. É importante passar pela dificuldade. Ela é extremamente didática. Isso é mais importante do que pedir para Deus nos livrar dela. Ok? Esse é o ensinamento de Hudson Taylor. 10:20. Vamos fazer uma oração para que a gente possa voltar para casa? Senhor, nós agradecemos, Senhor, pela epístola aos Hebreus. Senhor, há uma santa expectativa em nossos corações, uma esperança muito grande de que essa carta, como as demais, vai continuar nos edificando na verdade, na direção do Espírito Santo, para o bem da igreja e para a tua glória. É isso que nós te pedimos, Pai. Que o Senhor abençoe este pequeno rebanho, a todos os ouvintes dessa mensagem, para que todos estejam vibrantes, estejam desejosos de continuar o estudo da carta aos Hebreus, para que todos cresçam e tenham uma fé robusta, madura, viril, e para que não venham a deixar e a apostatar da fé. Assim te pedimos, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.